Coletiva IPTV. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, aqui com a gente nesta sexta-feira ao vivo. Seja bem-vindo. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, os nossos queridos ouvintes. Bom dia, Bruno, tudo certo. Tinha que ser ao vivo para comentar das manifestações ontem na Avenida Paulista, em São Paulo, que foi um protesto pegando carona na taxação dos Estados Unidos, mas outras pautas envolvidas, né, Bruno? Pois é, você sabe que eu acho que pela primeira vez o Trump está operando um milagre, né, gente? Ele está fazendo a esquerda se unir em termos de pautas que antes estava difícil deles conseguirem se organizar politicamente, né? Falando em justiça tributária, falando um pouco mais também sobre essa questão do mundo do trabalho, né? A escala 6x1 que apareceu e, obviamente, pegando tudo isso de carona naquilo que o Trump acabou apresentando aí como essas tarifas para passarem, né, a vigorar a partir do dia 1º de agosto, né? O que chamou atenção também foi o volume, Sandra, porque de acordo com a metodologia lá no monitor do debate político do SEBRAP da USP, né, foram cerca de 15.100 pessoas que estiveram presentes ali na Avenida Paulista e, para comparar, usando o mesmo método, no último dia 29 de junho, uma manifestação a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, que havia sido convocado para aquele local no final de semana, teve a presença de 12.400 pessoas, né? Os manifestantes ali, de maneira geral, como a gente está falando aqui, eles tinham várias pautas, não tinha apenas um único item. Certamente o que galvanizou o apoio foi a dimensão da tarifa do Trump, mas tinha, por exemplo, o pessoal com a camisa da seleção brasileira, gritando soberania brasileira, sem anistia, enfim, críticas em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, críticas em relação ao atual governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né? E discursaram ali também várias lideranças de esquerda como um todo. O que eu penso dessa história como no geral, né, Sandra, Felipe, queridos ouvintes? Eu acho que a esquerda, ela tem uma dificuldade muito grande de conseguir se organizar hoje em torno de temáticas que não sejam temáticas que pulverizam muito mais do que acabam, por vezes, juntando, né, organizando, vamos dizer assim, as pessoas em prol de uma determinada causa específica. Isso ficou mais evidente agora com essa dimensão relacionada às tarifas, porque acabou tocando num tema que é um tema que a esquerda sempre desliza muito e não consegue levar adiante, que diz respeito a essa coisa do patriotismo, do sentimento nacional e tudo mais. Então, qual vem sendo, inclusive, a campanha orquestrada pelo governo nas redes sociais, utilizando a inteligência artificial, utilizando de influenciadores, estimulando as pessoas a divulgarem mais para fazer com que as coisas cheguem, né, para um público cada vez maior, tem sido justamente esse elemento, né? A ideia de que isso tudo reflete, por um lado, o que o núcleo da família Bolsonaro, junto em intermediação ao presidente dos Estados Unidos, está agindo contra os interesses nacionais, está agindo contra o povo brasileiro. Então é através dessa narrativa, desse discurso, que eles vêm tentando angariar apoio político. Isso tem aqueles que vão criticar, vão ter aqueles que vão apoiar, isso é natural, faz parte do processo político, mas eu penso que o que nós vimos ontem é talvez um ensaio daquilo que a esquerda estava derrapando muito e não tinha conseguido até então, que é achar um norte, achar um rumo para tentar galvanizar apoio como um todo. Se vai ficar só nesse ato, se vai desdobrar, aí as cenas dos próximos capítulos que a gente vai ver, mas um ponto é fato, né? Tem gente dentro dos próprios setores que apoiavam o ex-presidente que não ficaram nem um pouco contentes, como é o caso, por exemplo, de muitos dos exportadores aqui do estado de São Paulo, né, gente? Com certeza, e principalmente do cinturão nesse trícola, né? Por causa das exportações da laranja, do suco de laranja, também dos cafeicultores, né? Sim, e toda a infraestrutura associada a isso, né, Sandro? Porque não é só a exportação do suco em si, são empresas que trabalham, que dão subsídio, que prestam serviço e etc. Você pega aqui na região central, né, uma das empresas, uma das maiores, né, a gente tem as duas aqui, né, você pega Araraquara, Matão, por exemplo, você tem as duas maiores empresas produtoras de suco de laranja, que é o que garante parte da liderança aí do Brasil nas exportações de laranja do mundo. Não é só as duas empresas, é tudo que está ao entorno, empregos que podem vir a ser afetados direto ou indiretamente, a depender de como essas negociações acabem se dando, né? Ontem, por exemplo, o Alckmin foi um dos que fez o discurso mais enérgico a respeito dessa história toda, né? Foi o que mais ganhou destaque, vamos dizer assim, nesse debate, nessa discussão, quando fez os apontamentos necessários, dizendo, olha, nós precisamos preservar os interesses não só do segmento empresarial, mas os empregos, que ninguém está falando sobre isso, que podem vir a ser afetados mais lá na frente. Então, acho que o Trump, o Bolsonaro, o núcleo familiar, conseguiu um feito inédito no Brasil, na minha avaliação,
desse primeiro momento, que foi unir aí os diferentes segmentos que estavam tão fragmentados em pautas específicas que agora acharam um norte, acharam um eixo aí para manifestar, para poder se organizar via redes sociais e assim por diante, né? A direita, isso não é novidade para ninguém, a direita, os apoiadores do ex-presidente, aqueles que vieram se formando como lideranças também dentro desse pacote, sempre lideraram esses debates e as discussões nas redes, né? Nessas últimas semanas, pela primeira vez, a gente teve uma inversão dessa história toda, né? Então, acho que vamos ver, porque tem potencial de mostrar coisas diferentes e a eleição 2026 já está na rua, né, gente? A verdade é essa. Pois é. Bruno Silva, ficamos por aqui, desejando um excelente fim de semana para você e até segunda. Ficamos por aqui. Um abraço para você, Sandra, Felipe Pereira, os nossos queridos ouvintes. Uma boa sexta-feira, bom final de semana. A gente volta aqui nesse espaço na segunda. Valeu. Até segunda. 10h59, Felipe Pereira. Ô, Sandra, só antes da gente ir embora,